todos os brasileiros falam iguais. O Brasil é um país de diversidade. É rico em etnias, em raças, em diferenças pessoais, sociais, históricas, e por isso a língua também do Brasil é uma língua diversa. A língua possui diferenças regionais, históricas e geográficas, então podemos dizer que no Brasil o português não é falado de forma única em todas as regiões e lugares. Porque há muitas distinções, principalmente entre os estados. A língua falada em um estado provavelmente não será a mesma que é falada no outro estado, como o caso do Nordeste, na Bahia, em São Paulo falam diferente, né? O aluno na sua escolarização, fazendo uso da linguagem padrão e norma culta. Porém, a escola não pode discriminar o aluno por suas variações linguísticas, por sua linguagem diferente, e essas variações precisam ser trabalhadas, respeitadas, para que atenda a todo o público escolar, sabendo o aluno que é preciso ter conhecimento de toda a diversidade linguística para que ele se adeque às situações exigidas na sociedade, no momento de fala e de escrita. Na minha opinião, deveriam ser apenas as normas cultas, porque a língua varia de acordo com onde você mora, ou seja, o português deveria ser falado de uma maneira só, mas o que acontece no Brasil é diferente. Acontece que em várias regiões distintas, pessoas optam por falar de maneiras diferentes, sendo que a língua portuguesa é uma só. Não, porque nem todos os brasileiros têm um ensino adequado. Nossa língua portuguesa, originada do latim, é sim falada por todos os brasileiros. Claro que respeitando dialetos, sotaques diferentes, variações históricas, variações geográficas. Porém, o português é falado sim por todos os brasileiros, independente de regiões e estados. Em situação comunicativa, todos os brasileiros usam sim a língua portuguesa como sua língua, código de comunicação. Não, e isso fica evidente quando a gente sai na rua, que a gente no comércio, a gente encontra com outras pessoas, a gente vê que o português não é falado corretamente. No Brasil inteiro, isso aí acontece em todos os lugares. Sim, porque é muito difícil a escrita e todas as suas regras também. A escola e ensinar na escola não é tão fácil de se aprender, porque a língua padrão ela é repleta de regras gramaticais, de concordâncias, regências, e o aluno, por viver fora da escola uma linguagem mais espontânea, onde ele utiliza no ambiente familiar, na rua, no bar, com os amigos, uma linguagem mais informal, então ele sente uma dificuldade de aprender, principalmente na parte escrita, a colocação correta e adequada do português culto. Então, eu poderia dizer sim, que é unânime, se formos fazer uma pergunta assim com os nossos jovens, é unânime de falar que eles têm dificuldade, acham a língua portuguesa complicada, porque inclusive acham diferente, que o português que é ensinado na escola é diferente do que se vive. Porque, na minha opinião, não tem muita dificuldade em aprender o português na escola. Se você tiver uma base desde o início da sua vida, você começar a estudar e
você buscar aprender, você não vai ter dificuldade de distinguir a língua portuguesa, porque temos muitos professores capacitados e que vão lhe ensinar de uma maneira mais simples o português. Sim, porque não está adequado na regra do português. Às vezes sim e às vezes não. Essa não é a resposta que eu posso te dar com certeza, porque tem algumas pessoas que não completaram o ensino médio, não estudaram completamente e mesmo assim conseguem falar o português corretamente e fluidamente. Não, porque a forma escrita ela tem que ser escrita de uma forma correta e dependendo do lugar que você esteja, você pode falar de um modo informal. A falada e a língua escrita são diferentes. Geralmente nós não escrevemos como falamos. Tanto que existem algumas marcas de oralidades que são aceitas na oralidade e não são aceitas na escrita. E uma das diferenças que nós podemos colocar é que a língua falada é uma língua mais espontânea, é uma língua que você também se adequa às situações. Então, conversando com os amigos, você tem uma linguagem mais solta, mais espontânea. Quando você vai se referir a conversar com pessoas de uma escolaridade mais alta, você já vai pensar e planejar a sua fala. Há situações em que você tem que planejar tanto o seu falar como planejar o seu escrever. A língua que é falada deve ser a língua escrita e a língua escrita também deve ser a língua falada, pois os dois têm que estar fluindo corretamente. Sim, exemplos disso são quando a pessoa fala, a gente sobe para cima, desce para baixo, sai para fora, entra para dentro, broco, praca, bicicleta. Esses tipos mais comuns que a gente percebe que existe um preconceito, porque quem está do lado e sabe que está falando errado acaba corrigindo e zombando da pessoa. O preconceito linguístico acontece quando você faz um julgamento depreciativo sobre alguém que fala, como ela fala. Então, quando há um desrespeito pelas variações linguísticas, pelo dialeto da pessoa, pelo sotaque, há um implícito e explícito um preconceito linguístico. E o preconceito linguístico escolar, ele existe muito, principalmente pelo nível cultural dos jovens ou dos estudantes. Então eu vejo assim uma inversão desse preconceito linguístico. Poderíamos dizer assim que haverá assim, um preconceito linguístico daqui a uns dias de quem fala adequadamente pelo português, considerado gramaticalmente correto. Eu acho que no final de tudo, o mais importante é a comunicação, é se respeitar, é se comunicar. O preconceito existe e acontece principalmente com a região Nordeste, que é a região que nós vivemos,
quando os habitantes da nossa região vão para outro estado do país, sofrem muito preconceito pelo jeito de falar, às vezes até falam corretamente e sofrem pelo sotaque ou por outras coisas distintas.